Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Aí, linguagem bem poética, né? Não é à toa que o livro de Jó se encontra entre a literatura da sabedoria, né? Que parece ter sido uma história do tempo dos patriarcas, mas que foi acabada quando Israel estava exilado, né? E muito provavelmente o Jó não era um homem, como se diz, israelita. Quando muito, ele poderia ter sido descendente de Esaú, nesse sentido, né? Enquanto ele, ao que tudo indica, né, o Jó era um homem que tinha camelos, então um homem que tinha camelos não seria alguém lá da estirpe dos descendentes de Jacó, né? Mas ele muito provavelmente é descendente de Esaú, até por causa dos amigos dele, né, que nos mostram lá, quando você vai ver nas genealogias da Bíblia. Então você tem lá os três amigos dele, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. São homens descendentes de Esaú. E o Jó muito provavelmente é um apelido de Jobabe, né? Jobabe, tanto é que em inglês o pessoal fala Job. Job, que vem de Jobabe, né? Que é uma abreviatura. Que era, de acordo com as genealogias bíblicas, um descendente de Esaú. De qualquer maneira, o livro todo é uma ironia, mas esses dois trechos eles indicam para a gente o perigo da amizade, o perigo da intimidade, o perigo do pessoal de casa, digamos assim, né? Porque, primeiro, o livro mostra que um homem de quem Deus se agradava estava numa situação de extrema miséria, numa situação de muita lamúria. E o próprio Jó era um homem que via as coisas conforme o tempo deles, né? Então, nas reclamações dele, ele fala que ele tinha saudade de quando as pessoas vinham banhar os pés dele no leite. Quer dizer, essa saudade não passaria hoje pelos nossos crivos culturais. Embora a gente não deixou de ser perversinho como a humanidade sempre foi, né? Mas o que é chocante nesse livro é que depois de Jó ter passado muitos dias e muitas noites reclamando porque ele tinha perdido os 10 filhos dele, tinha perdido muitas propriedades, muitos animais, e ele ficou com o corpo todo emperebado, todo carcomido, né? Aí os amigos dele começam a falar com ele. E assim, o que ele vai ouvir dos amigos dele, você fala assim, nossa, eu preferia ouvir isso dos meus inimigos, né? Porque os caras falam muita besteira, não só sobre ele, como sobre Deus também. Né? Um dos amigos dele chegar a dizer que Deus se importa nem com as estrelas que ele criou, né? Deus não está nem para os anjos. Por que o Jó acha que Deus vai ficar de olho nele? Então vem os amigos de Jó falando um monte de blasfêmia, e aí aparece esse Eliú. O Eliú, que ele é o mais jovem desses amigos, e ele começa a dar conselhos, né, pro velho. O velho em situação de miséria, né? Existem muitas maneiras de a gente ser miserável com o outro, né? O primeiro tipo é aquele linear, aquele lógico, como o filho de Noé, que viu o pai em uma situação vexatória, o pai estava bêbado, ao invés de ele socorrer o pai, ele vai zombar dando beijo do pai. Aí o pai vê naquilo uma coisa espiritual muito macabra, que acabou se cumprindo na terra dos cananeus, que hoje é Israel, né? Então ele não foi assim, não foi meu filho que me viu pelado, não. É meu filho que diante de um pai em situação horrível, ele achou que aquilo ali era um lugar de zombaria. Assim, existem coisas que são tão bestas, mas elas mostram coisas tão graves das pessoas que os teólogos até inventam. Não, é porque na verdade fala que o Eliú, que o Cã, ele teve um relacionamento sexual com o pai dele. Não tem nada disso no texto. O texto está mostrando assim, olha que situação mais cotidiana que poderia ser socorrida de maneira tão prática.
né? Que tipo de relação é essa que esse filho tinha com o pai ou que esse filho tinha com a vida? E aí quando o Noé desperta do sono, e ele desperta do sono, e ele começa a perceber que o filho trouxe alguma coisa muito ruim antes do dilúvio, porque vem aquela coisa assim, peraí, Deus destruiu a terra inteira por causa da multiplicação desse tipo de coisa que meu filho trouxe, né? Aí ele tem uma visão, né, que a gente pensa assim, Noé amaldiçoou Canaã. Isso é um texto. Por isso que o texto ainda é muito raso perto das verdades eternas. Porque o Noé não amaldiçoou Canaã. Noé teve uma experiência mística, ele viu que o Canaã era maldito, né? Aí a pessoa tem uma experiência divina e ela traduz conforme ela consegue entender. Mas não tem essa história de que o Noé amaldiçoou o filho. Não, o Noé ele só transmitiu aquilo que o espírito dele acolheu do céu. Espera aí, se meu filho fez isso, ele falou, gente, tem uma coisa muito podre dentro da minha família, e que isso vai recair precisamente no último filho dele. Então é verdade que o Cã, ele tem o primeiro filho, que é o Misraim, que deu origem ao Egito, o segundo filho, que é o Lud, que deu origem à Líbia, ou Put, né? O terceiro filho, que é o Cush, que deu origem à Etiópia, ou seja, o Cush que deu origem à Etiópia, então esses três deram origem à África, e o Canaã. Mas é interessante que o Canaã não fica fixado na África, porque aí vinha aquela tradição teológica de falar que a África é amaldiçoada, porque o pai amaldiçoou o filho, blá, blá, blá. Tudo conversa fiada. Canaã não conseguiu se instalar na África, ele vai para o norte da África, sul da Ásia ali, onde hoje são os territórios de Israel, Jordânia, Palestina. E ali é que ele vai se tornando a sua descendência, uma descendência toda maldita, né? Os hititas são descendentes de Canaã, né? Quem já assistiu o desenho animado sabe alguma coisa sobre os hititas, né? Aqueles povos macabros, que deixaram marcas. Ao mesmo tempo foram povos muito inteligentes, né? O Garite, que vem dos cananeus também, começa com as letras, a impressão Biblos, da onde vem a nossa palavra livros, né? Biblos era uma cidade de descendentes de Canaã. Mas tudo isso fora da África, não tem nada a ver com a África. E aí, esses povos não existem mais. A terra que tornou-se amaldiçoada pelos cananeus, Deus quis abençoá-la com Israel, mas parece que aquilo ali, né, Israel amaldiçoa mais ainda com suas atitudes, porque a questão não é se é A, se é B, a questão é o espírito das coisas, né? Quando Jesus falava com os discípulos, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, ou seja, qual é a de vocês? De que adianta vocês serem meus discípulos e terem outro espírito? Né? Quando Jesus fala do espírito, ele está falando, prostitutas e publicanos vão preceder vocês no reino de Deus, porque às vezes a prostituta era vista aqui como uma pessoa devassa, mas o espírito dela era outro, ela só não teve as condições que vocês tiveram para se arrepender, né? E como é ele quem está resgatando vidas, aí prostitutas e publicanos nos precedem no reino de Deus, porque eles não tiveram o que eles não tiveram, porque não lhes foi dada a chance, a oportunidade, a gente se omitiu, qualquer uma dessas coisas. E eles vão chegar diante de Deus com aquilo que eles tiveram. Agora, muitos do reino, que até receberam ferramentas, não vão entrar. Né? Se existe candidato ao inferno, não é a humanidade inteira, conforme a gente fica pregando cheio de raiva, né? Ai, que a humanidade vai para o inferno. Não, os candidatos ao inferno são aqueles que foram convocados, que foram chamados, que receberam vida, revelação, graça, materialidade, e foram lá, não quiseram, acharam pouco, reclamaram, murmuraram. Esses são os candidatos ao inferno. E nem adianta a gente ficar discutindo aqui se inferno existe, se não existe. O que existe é a verdade que precisa prevalecer nas nossas práticas. E aí esses caras apresentam essas verdades, né? Porque eles são amigos de Jó. E o livro de Jó, sem doutrinar nada, porque é um livro poético, ele só vai mostrando a realidade das coisas, ele vai mostrando uma verdade que a gente tem em todas as escrituras e na vida, né? Quando o sábio vai falar assim, olha, há amigos mais chegados do que irmãos. Né? E quando Davi reclama com Deus, né? Não é o meu inimigo que me fere, é o meu íntimo. É aquele cara que me conhece, ele sabe das coisas que eu fiz. Mas é engraçado, né?
a gente trata o pessoal do ninho como estranho, né? Quanto mais a gente conhece a pessoa, a gente acaba enfatizando aquilo da pessoa que nos desagrada e não vê que ela é uma pessoa, que como qualquer outro ser humano do universo, ela tem coisas que agradam e desagradam. Mas aí a maldade dos íntimos é essa, é a maldade do filho de Noé, de ver uma pessoa íntima em situação de apuros e fazer daquilo uma zombaria, né? Fazer daquilo... E é engraçado isso, a gente tem essas crueldades, né? A gente é cobrado, por exemplo, quando a gente é rigoroso com alguém íntimo, mas a gente, ao mesmo tempo, é muito banal com os íntimos, né? Briga de irmão, meu Deus, sai de perto, né? Briga de irmão é a coisa mais vergonhosa do universo. Briga de marido e mulher, olha só quem é que mata as mulheres. Vamos falar só de Brasil. Quem mata as mulheres do Brasil? São os seus íntimos. Ex-namorado, ex-marido, marido, pai, irmão. É tudo gente de próximo da mulher. Essa história de que a pessoa estava voltando do serviço e foi arrastada para o mato, ela é muito rara perto das muitas histórias que não são publicadas, que a mulher não é arrastada para o mato porque ela está morrendo dentro de casa mesmo. A proporcionalidade entre o homem arrastar uma mulher para o mato e o tanto de mulher que neste momento está apanhando é infinitamente maior das mulheres que estão sendo mortas neste momento. Mostrando isso, que foi o conflito com o qual Jesus teve que lidar, né? Porque durante 3 vezes, só relatado no Evangelho de Marcos, Maria, mãe de Jesus, a mulher que penou para ter aquele filho, foi junto com os irmãos de Jesus buscá-lo para o prender. Por quê? Eles estavam cobrando questões morais de Jesus. Questões morais que eu, como pessoa, tenho tido muita dificuldade para caminhar em relação a isso. Eu estou de fato, meu Deus, eu já fiz 50 anos. Será que a morte está chegando? Porque são as questões morais. O que são as questões morais? Jesus, aparentemente, deixou uma mãe viúva em apuros para fazer a obra de Deus. E os irmãos de Jesus, vendo Jesus fazendo milagres extraordinários, ao invés de eles falarem assim, cara, a gente é irmão de Deus. Não. Esse cara está pensando que ele é quem? Vamos buscar porque ele está doido. Ele está doido, ele deve estar endemoniado. Você está curando as pessoas e você é acusado pelos seus íntimos de endemoniado. Né? Ele é beberrão, ele é glutão, ele é esquisito, ele tem umas coisas estranhas, fica conversando com mulheres. Se hoje em dia eu conversar com algumas mulheres e me dá muito problema pessoal, imagine naqueles dias onde mulheres não eram nem vistas como seres humanos, no máximo vistas como uma mercadoria mais gostosa que alguém podia consumir de maneira mais banal. Daí as 2 palavrinhas nossas, né? Prostituta, que significa postar-se de frente. Ó. Safada, ela que se põe na minha frente, eu pego mesmo. Daí vem a palavra prostituta. E a meretriz, que significa merece isso. Meretriz é a que merece isso. E o outro xingamento bem misógino, que está em todos os nossos palavrões do dia a dia, que é a palavra puta, que a palavra em si não é uma palavrão. Puta é uma palavra latina que significa menina. Então quando você xinga alguém disso, você está xingando alguém de menina. Né? E aí as pessoas veem Jesus fazendo aquele homem, né? Fazendo aqueles milagres. O Nicodemos fala, só pode fazer esses milagres se Deus estiver com eles. Os irmãos, que Deus está com eles, o quê? E aí quiseram buscá-lo para o prender, não estavam mais suportando aquilo, tanto é que na morte escandalosa dele, Maria não pôde ficar nem com os irmãos, porque os irmãos estão assim, mãe, ó, você que se vira com o seu gatinho aí, o seu homenzinho, vocês 2 se viram para lá. Aí Jesus teve que deixá-la sob os cuidados de um homem, que naquele período a mulher tinha que ficar sob os cuidados de um homem, da confiança de Jesus, que era o João, discípulo amado, que era herdeiro, né, de um empresário de barcos, digamos assim, filho do trovão. E aí vem os amigos de Jó, né? E, poxa, ele é nosso amigo, né? A gente conhece ele, a gente sabe quem esse cara era. Mas não, a gente não pode contar com a percepção das pessoas, as mais chegadas. Por isso que esse padrão nosso de querer lutar pela família tradicional é uma coisa muito complicada. Fica parecendo até que a gente é anti-família quando a gente fala isso, mas não, a gente é anti-tradição de família.
E a tradição familiar é isso. Eu não sou visto como alguém que tem capacidade de liderança, porque a minha família se expressa como a minha família se expressa. Meus filhos, quando eles não querem um evento familiar, eles não vão. E aí às vezes eu tenho que arcar com esse lado. Os filhos são todos maiores de idade, eu já falei coisa importante aqui, eles não querem vir aqui. Mas aí você já vai falando isso sabendo que tá todo mundo assim, é um frouxo mesmo, um otário, não domina nem a própria casa. Como é que você é pastor, se domina nem a própria casa? Porque para eles dominar a própria casa, o pau tá cantando aqui, é igual o ex-marido da Flor de Lis, que morreu, mas não era coitado não. O ex-marido da Flor de Lis pegava a filha da Flor de Lis desde sempre. Mas ele era um líder porque ele conseguia manter tudo sob os disfarces. E ele era um pastor muito carismático, ele era um cara muito querido. E eu não estou aqui defendendo a Flor de Lis, estou dizendo que ela ficou cheia de ódio e vou eliminar essa desgraça desse homem. E foi isso que ela fez. Né? E eu ainda acho que Deus é bondoso com a Flor de Lis, deixar ela viva respondendo na cadeia, porque a chance de arrependimento dela, não sei se ela vai saber abraçar. Agora, o homem era terrível, mas ele era visto como um líder, porque ele fez um congresso, como é que é o nome? É um congresso de missões chamado Flor de Lis. Ele usava a esposa como marketing, né? Era o marketing, tornou ela deputada federal, era um empresário, né? Ele já era banqueiro, ou melhor, bancário, quando ele a conheceu, aí abandonou o emprego, acho que ele tinha no Banco do Brasil, e se tornou um empresário da ex-esposa, e adotando aquele monte de criança e pegando as criancinhas. Mas ele era um líder, por quê? Ele sabia manter a imagem. O líder é este, é o homem que sabe manter a imagem. E eu não consigo manter essa imagem. Aliás, eu não consigo manter nem a minha imagem, eu não tenho imagem. Uma incompetência só. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que nos conhecem intimamente não deveriam olhar as coisas por esse lado. Os de fora que olham. Quem conhece a gente intimamente não deveria olhar pra gente assim. Mas os amigos de Jó, os amigos de Jesus, eles não conseguiram, né? Os amigos de Jesus, na hora que ele foi preso, eles, se mandaram. Se mandaram. Talvez eu esteja cometendo determinados atos de desobediência a Deus, porque eu venho a público lutar por aquilo que eu conheço de perto, né? E aí você é um otário, um bocó, e você cria ódios dos seus íntimos quando você faz isso. Mas é porque isso me impressiona, assim, como é que as pessoas sabem uma causa, têm conhecimento para poder lutar por essa causa e se omitem. Que é igual muitos de nós aqui fazem, né? Nós como sociedade. Você sabe que tem uma criança espancada na sua vizinhança. O pai, a mãe rigoroso, vou fazer denúncia, não. Meu Deus, a gente precisa ser apaixonado pela vida para assim, não precisa ir lá se mostrar para a pessoa. Estou falando coisa hipotética. Até onde a gente sabe, não tem criança espancada por aqui. Mas de repente você fica sabendo de uma coisa e você se omite. E a gente não consegue, eu não consigo me omitir em relação a isso. Né? Eu até brinco com Deus, se o Senhor quiser tirar minha vida por causa disso, mas eu não vou conseguir me omitir diante disso. Eu não consigo me omitir diante de um cachorro sendo torturado. Né? Aí a gente se omite, a gente fica quietinho e depois vem lá na frente, olha, foi no podcast falar do tanto de coisa que ela sofreu e ninguém fez nada, né? Ai, Deus é bom. Deus é bom, Deus queria ser bom através de vocês. Aí os discípulos de Jesus não conseguiram ir para a cruz, ficaram indignados. O Pedro, tadinho, quando tentou se indignar, foi para praguejar. Não conheço essa praga. Nem sei quem é esse negócio. Nunca vi nem mais preto, nem mais branco. Então você tem meio que essa tragédia da vida, assim, que os mais próximos acabam se tornando os seus malditos, né? E aí Deus não discute isso não. Deus deixou os amigos de Jó se revelarem a ele, falarem tudo quanto é porcaria, e no final das contas Deus aparece no meio do redemoinho para o Jó, porque Jó também é um ser humano, e ele certamente pecou muito com a boca, no desespero dele, quem não pecaria? A gente precisa ficar igual a Jó, né? Basta a gente saber que o pagamento do mês vem muito menor, que você já vira os 3 amigos de Jó apodrecidos de câncer, de tanta praguejação. Né? E esse gente, na hora da tormenta, é que a gente precisava contar com essas pessoas, né? Mas não, já tem que criar uma estratégia para viver, tal. E aí Deus chega no final, no meio do redemoinho, e fala assim, Jó, ora para os seus amigos.
E Deus fala com os amigos, vocês não falaram de mim o que é reto. Olha que interessante, eles falaram muitas coisas certas, mas eles não falaram de Deus o que é correto. Eles não falaram de mim o que é reto, e aí quando Jó está orando pelos seus amigos, é que Deus aparece e muda a sorte de Jó, porque é dos amigos, ô má sorte, né? Que má sorte. Você está vendo um cara todo, e é ruim que você está diante da situação assim, o que esse cara fez? Que eu acho que amigo deveria ser amigo, antes de tudo, da humanidade, né? Porque assim, o que esse cara fez que tudo que a gente tenta fazer por ele não dá certo? Aí você tenta fazer tudo pela pessoa não dá certo, aí você começa a praguejar contra a pessoa. Ainda põe Deus no meio, né? Não, você é maldito de Deus, é isso que você gosta. Você gosta desses negócios, né? E é aqui que a gente chega no Eliú, que é aparentemente o amigo mais sábio, mas que comete a porcaria de maneira mais requintada, porque ele vem com provérbios, com sabedoria, com tradição, né? Ah, não são os mais velhos, são os mais sábios, eu sou novinho, mas eu sei, eu posso falar diante de Deus. Ele vai falando assim. Aí aqui ele chega nesses dois versículos. O primeiro é quando ele fala, dando conselhos ao jovem. O pior é isso, né? Como é que eu vou conseguir dar conselho para alguém todo emperebado? Eu fico assim, meu Deus, eu já fui, né? De quando ele vai no hospital visitar alguém. Assim, eu vou falar o que para essa pessoa? O que eu vou dizer? Eu só vou chorar junto, né? E aí o cara consegue olhar para o outro todo emperebado, todo quebrado, né? E aí é por isso que eu sou apaixonado por psicanálise. Posso não ser um bom terapeuta, mas sou um ótimo analista da teoria, né? A teoria científica tem essa coisa acadêmica, né? Pelas quais eu tenho dificuldade de passar, porque você tem que seguir uma trilha ali para você ser aprovado por determinado pensamento que está no poder. Mas não, o Freud ele era muito tranquilo em relação à vida, e aí ele jogava as verdades assim, é isso aí, ó, durmo com esse barulho. E aí uma das coisas que ele detecta é isso, né, que as nossas paixões, por exemplo, você vê muito na hora que um casal vai terminar, um dos casais fica extremamente desesperado, por favor, não faz isso, tá? E aí você fica assim, meu Deus, a pessoa está sofrendo muito, mas o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu gosto dela para ela não sofrer desse jeito? Ou eu vou ter que ser cruel, me afastar da pessoa, para que um dia a vida mostre para ela o que está acontecendo? Porque, por exemplo, uma das coisas que o Freud detectou, e que até hoje eu não vejo os psicoterapeutas lidando com isso de maneira tão objetiva assim, vamos dizer no máximo que isso é um discurso de autista, é que o amor entre adultos é uma repetição mesmo do relacionamento de uma criança com a sua mãe. O desespero que um adulto tem na hora que o relacionamento termina é o mesmo desespero de desamparo de uma criança em relação à sua mãe ou a daquela pessoa que a criança tem como a divindade da vida dela, que cuida dela, né? Cuidador. Né? E aí ele está dizendo, olha, então a parte nossa que nunca cresceu, ela se manifesta nas relações amorosas. E aí chega o Evangelho e fala assim, pois é, todo esse sentimento que vocês têm em relação ao amor terreno, era para vocês terem em relação ao amor eterno que é Deus. Aí vem essa música bonita, né? É uma música linda, essa última que a gente cantou aqui, que está falando daquele episódio onde Deus queria se fazer íntimo do povo. Deus não queria se fazer íntimo de Moisés. Deus chega para o povo, e aí, para ficar claro para aquela multidão de 3 milhões de pessoas que era Deus mesmo, aí tinha relâmpagos, raios, trovoadas e tudo, e aí o povo percebeu que era a presença de Deus e falou para Moisés, fica você com Deus mesmo? Porque não era nem medo de raios e trovões que o povo estava ali, não. Era assim, caramba, esse cara se revela para mim, eu estou vendo quem eu sou e eu não estou afim de me enxergar. Que é o que o Freud fala. As pessoas sempre vão sair da terapia quando elas chegarem diante do BO delas. Chegou diante do BO, ela pode saber. Ela não vai voltar mais a ser. Vai dar a volta na vida inteira ao torno daquilo, às vezes até vai voltar nisso com outro profissional. Se é assim entre os humanos, imagine diante de Deus, os seres humanos olham para Deus, aí eles se enxergam a chance que eles têm de mudar aquilo, mas eles estão apegados demais às coisinhas dele, às questões infantis deles. Aí eles
Não, Senhor, fique com Moisés. E aí eles passam a adorar Moisés, né? Porque Moisés na Bíblia tem mais moral do que Deus. Se Moisés, até hoje na teologia, né? Quem são os grandes deuses da teologia? É Moisés e Paulo. Né? Não, no Antigo Testamento não tem liderança feminina, então não vai ser possível. O Paulo, o que o Paulo mandou as mulheres ficar caladas nas igrejas. E Deus? Deus não fala hoje como ele falava antigamente. Não. Deus falou com Paulo. É o que a gente faz. Né? Então aí essa canção ela é bem atual por causa disso, porque você ainda tem isso, né? Será que quem fez essa canção, se tivesse a chance de subir ao monte, subiria? Ou logo descobriria também que a canção bem feita, que fez tanto sucesso, se ela for vivida, é uma ameaça para a vida da própria pessoa. Quer dizer, é uma coisa infinita de Deus com o ser humano, sabe? Esse negócio de boa nova. Porque a boa nova é a boa nova de libertação. Mas a gente quer mesmo se libertar dessa coisa ruim que nos habita? Porque aqui, ó, tá o cara dando um conselho para um velho em situação terrível. Mas o que você faz com uma pessoa dessa é assim, vamos conversar sobre pereba, né? Vamos ficar aqui, deixa eu coçar você um pouquinho, né? Mas não, você tem que dar conselho para alguém, e isso mostra a maldade da intimidade, né? A intimidade às vezes ela é muito cruel, ela é muito maldosa. Os ódios entre irmãos, os ódios entre casais, vem daí. Porque esses que não eram íntimos do Jó, mas eram amigos porque eles possivelmente usufruíram da fortuna que o Jó perdeu, né? Eles olham pro cara assim, eu sempre achei que você devia alguma coisa, né, meu filho? Eu vou te falar, é Deus que está te cobrando mesmo. É Deus que está te cobrando, viu? Aguenta aí. Aí esse vem com um discurso, né? Você vê que os amigos foram tão discursivos que aí eles enfrentam Jó e aí eles tentam falar, Jó, reconhece qual é o teu pecado. Olha, eu não sei o que aconteceu não. Essa é uma briga entre mim e Deus, e ainda que ele me mate, eu vou esperar. Porque ele é que sabe qual é o meu pecado, eu não sei qual é. E é interessante que Deus também não falou para Jó qual era o pecado dele, porque não tinha. Na verdade, pecado todos nós somos, né? Todos nós somos e temos. Talvez os pecados de Jó fossem mais elitizados, né? Por exemplo, às vezes aquilo que a nossa moral gosta, por exemplo, tem um versículo do Jó que é muito falado em congresso de juventude, mas nunca cumprido. E o Jó fala assim, porque eles estão tentando assim, procura, Jó, qual que é o seu pecado, Jó? Vê aí o que está acontecendo, não é possível, você deve estar afastado de Deus. Aí ele fala assim, olha só, até nisso que preocupo com vocês, fiz aliança com os meus olhos, como é que eu os fixaria numa donzela? Assim, eles não querem caçar adultério em mim? Não tem. Aí isso agrada as nossas tradições, né? Mas uma pessoa mais elaborada que tem essa humanidade fala assim, não quer dizer que o Jó era fidedigno. Às vezes ele era fidedigno em relação à sexualidade, mas a própria riqueza que ele tinha era fruto de alguma operação complicada. Né? Mas a gente gosta, não, olha, o Jó era muito puro. Ele nunca fixou os olhos dele numa donzela. A fidelidade dele, a mulher dele também é outra coisa esquisita, né? E aqui eu não estou acusando o Jó de pecado, estou mostrando que como que o cara, no mais momento de angústia, de lamúria, de precisar de ajuda, ele é um ser humano. E aí, a mulher dele chega para ele e fala assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Uma mulher mais objetiva, né? E ele fala assim, mulher, você não fala besteira, não sabe a besteira que você está falando. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. A relação de Jó com Deus é que é bonito. Não é que era se ele tinha ou não tinha pegado para ele, o que valia era a presença de Deus na vida dele. Então ele está assim, se esse mal veio de Deus, eu estou reclamando, mas se foi de Deus, foi de Deus. Eu prefiro um mal que vem de Deus do que o bem que vem do diabo, que é o que você quer, mulher. É isso que ele estava dizendo. Né? A mulher que tinha perdido 10 filhos, ela estava muito irritada, né? E aí, mas alguém fala assim, gente, como é que esse cara conseguiu ficar com essa mulher? Por questões psicológicas pequenas. Deus tinha uma bênção para Jó, ele com mulher ou sem aquela mulher, ele teria, né? E provavelmente a mulher recebeu o castigo dela, porque ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. A gente só lembra das 3 filhas porque ela tinha um nome, né?
querem a Puc, Kézia e esqueci o nome da primeira. E aí, talvez o castigo da esposa dele foi esse. Falou muita besteira, vai dar mais 10 filhos pro meu homem. Deus fala as linguagens que todo mundo entende. E a gente falando de Deus assim, de acordo com os nossos separados, então parece que Deus é cruel, não. Deus sabe a miséria do coração humano, então Deus sabe que aquela mulher seria abençoada com outros 10 filhos. Né? Porque a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó, mas os filhos ele deu outros. Porque os filhos que eles perderam são substituídos. Né? Aí, e isso, um casal já velho, e Deus assim, mulher, você é forte, né? Você sabe mandar seu marido me amaldiçoar, mas eu vou te salvar com mais 10 gestações. Se era isso, né? O texto está romantizado. O Jó, ele era um sheik árabe. Um sheik árabe, provavelmente ele tinha outras concubinas, e aí os filhos da concubina viravam filhos da titular. Era assim as relações de trabalho, as relações humanas, e ninguém via pecado nisso. O adultério era se ele tivesse pegado uma mulher que não era dele. Por exemplo, o Salomão tinha 1000 mulheres, então era adúltero. Agora, se a mulher 1001 que ele pegasse não fosse casado com ele, aí era adultério. Né? É igual Davi, tinha 20 mulheres, com esposa e concubina, mas como ele pegou uma que não era daquelas 20, aí foi adultério. Você vê como é que os conceitos mudam e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Aí vem o Eliú, né? Espantalho, medo e sofrimento. Aí primeiro ele fala uma coisa legal: guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer e nem te desvie a grande quantia do resgate. Ou seja, Jó, você tem razão. Você está sofrendo de verdade. Você realmente está sendo desvalorizado, mas presta atenção para que a ira não torne você um debochado, um escarnecedor. E que também o preço do resgate, ou seja, a fortuna que está aí para você receber, que esse preço do resgate venha a te perverter. Guarda-te. Conselho bonitinho, né? Mas aí no meio do conselho, que está dentro de um outro contexto, ele vai falar no versículo 21. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Viu a acusação bonitinha? Ele está dizendo, não cai nessa coisa de pecado, não, porque eu sei que você prefere cair na iniquidade do que ficar na miséria. Quer dizer, e ele foi o último a falar, né? Então, depois de tudo que o Jó aguentou, ele ainda teve que aguentar os amigos falando besteira na cabeça dele, ele tem que aguentar ser acusado de preferir a iniquidade do que a miséria. É isso que ele está falando aqui. Pois, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Ou seja, você prefere ficar podrezinho do que ficar nessa miséria. Né? Estou vendo aí que você está sofrendo, está de mimimi, está arrumando argumento aí, mas na verdade você está afim de fazer coisa errada, está botando culpa na sua miséria. Quer dizer, assim, você ouvir isso de quem não te conhece, suave. Agora, você ouvir isso de quem te conhece, vontade de pegar ele que era o mais novo, né? Aqui o seu molequinho, playboyzinho teológico, bater muito na bunda do cara desse, que é um playboyzinho da graça, né? Então a gente, como irmãos em Cristo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que Jesus, ele teve... por isso que o Evangelho, as ideias cristãs parecem alguma coisa egoísta, né? Às vezes a gente não consegue suportar alguém mais próximo falando, a gente não consegue ver o que tem de legal em quem está próximo. Aí Jesus chega e fala assim, olha, Jesus e João, né? Eles sempre enfatizam o amor aos irmãos. Mas não é porque, na faculdade eu ouvia isso muito, né, dos ateus. Que o cristianismo é amar os irmãos, não sei o quê, cuidar dos de casa, não sei o quê. E aí o mundo lá fora que se exploda. Mas não é não, porque ele está dizendo o amor aos irmãos é a coisa mais difícil do mundo. É você amar quem está aqui. Isso aqui que é difícil. Você amar quem está aqui, você amar quem está na sua casa, é difícil. Você ouvir alguma coisa de alguém. Até quando você pratica, né? Talvez
os pastores que eu admiro que conseguem fazer isso, né? Conseguem ser pessoas que são voltadas para fora ao mesmo tempo, ter um ótimo relacionamento com seus íntimos. E eles não são bem vistos por esses íntimos, né? Eu pego os filhos do Caio, se eles entendessem o que Deus deu para o pai dele, eles preferem encarar como uma coisa mítica, né? Meu pai é um mito dessa geração. E aí cada um quer viver a sua vidinha. Isso para mim é uma expressão sutil de inimizade. Mas também quando Deus se revela e fala assim, olha, eu te dei uma vocação, eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo. Não, a pessoa também vira um satanás para não fazer aquilo. Ah, meu pai fica viajando aí, diz que Deus deu isso, é coisa da cabeça dele, precisa de terapia. Né? Então quando Jesus fala assim, olha, seu irmão fez coisa errada, vocês vão fazer o que eu vou fazer agora com vocês. Né? A moda daquela época, que não tinha chuveiro, não tinha pia, não tinha mangueira lá fora, aí ele pegou uma toalha, molhou numa bacia e lavou um por um dos pés dos discípulos. Mas dos pés dos discípulos. Jesus não é socialista nesse sentido mais coletivo do termo, que é domingo vai ser o grande evento do lava-pé. Não. Lava-pé é isso que você tem que fazer todo dia. Meu Deus, a minha esposa tem uma voz estridente. Aí quando eu entendo, a Sônia não tem, né? Graças a Deus eu fui agraciado com uma mulher que tem voz grave. Mas tô pegando uma coisa assim bem corriqueira, que as mulheres morrem por causa disso. Ah, por que você matou ela? Ah, falava muito agudo, fui lá e logo esfaqueei. O cara fala assim na prisão. Aí Jesus está assim, pois é. Esqueceu que essa pessoa, sei lá, que tem uma voz assim, tem um chulé insuportável, é frouxo. Uma cirurgia, eu fui frouxo, né? Tive que abrir meu pé, eu urrei a pé de dor para tirar um abscesso. E aí, às vezes, a pessoa ainda não consegue ver que você está ali numa situação, puxa, ele é sensível nisso aqui. A gente faz igual Noé, a gente zomba, né? Agora é igual o filho dele, né? E aí você não consegue ver o que está na cara, né? Aí às vezes você tem que tomar esse distanciamento, porque o que está na cara a gente não consegue ver. É embaçado, é irritante, você não consegue ver. Por isso que eu também sou muito contra esses amores grudados. Amor grudado sempre vai cansar. Isso está na Bíblia, inclusive. Quando encontrares um pote de mel, não exageres na dose, porque você vai criar fastio. Então o amor, a lua é de mel. A gente, é um pouquinho assim, né? Igual a Sônia faz lá com as ameixas dela. Um pouquinho por dia. E se comer um pote, ela nunca mais vai querer ver ameixa na vida dela. Né? Mas a gente não faz isso. É essa coisa assim. Descobri que eu tô amando. Aí eu vi aquela lua de mel, vai até virar lua de fel. E aí você tem que ter saudade, né? Do distanciamento. Uma das coisas que eu acho engraçado, o pessoal fala assim, é porque o meu marido ele fede muito, eu acho que ele tá com câncer, não suporto, não, ele tá peidando a noite inteira. Assim, resolve isso. Você ama ele? Nossa, eu sou doido por ele, mas... Então, você é apaixonado por ele mesmo? Então, dorme no outro quarto. A pessoa pensa assim, não dormiu mais junto, aí pronto, é separação, o diabo vai entrar no meio, que não sei o quê. Não, gente, na hora de namorar, fede, não. Então pronto. E aí tem hora, o pessoal gosta de base bíblica, né? Tem que dar uma base bíblica. Não, você lembra que a Bíblia fala que Abraão foi na tenda de Sara? Então eles eram casados há muitos anos, mas cada um tinha a sua tenda. Porque tem hora que o mel vira meleca, não dá. Não dá. Talvez é por isso que a sociedade hoje tem tanto medo de compromisso, porque eles acham que o compromisso é o mel virar meleca. O compromisso é ser o mel e sendo aprimorado, né? Olha, nós somos mel um para o outro, mas a gente pode ser um grande refresco para a humanidade. São os melhores casamentos que eu conheço. Quando o casal tem muito amor um pelo outro e por causa disso eles têm muito amor pela humanidade. A gente pode falar desde coisinhas simplórias como o casal Krieger, o Edu Krieger e a esposa dele, que eu esqueci o nome dela, eles vêm fazendo... Muito paródias. Isso. Assim, ó, isso é um casamento perfeito. Né? A família que você poderia falar de perfeita é a família da Anitta, porque por mais que você detesta tudo que ela faça, ela tem toda uma união familiar e espiritual para fazer ali. Eles se amam, se apaixonam. Então, entrou dinheiro, velho, mas quando eles não tinham dinheiro, eles viram nela o potencial que ela tem, independentemente da gente concordar com aquilo. Aí Jesus fala, pois é, mas a minha família, é a família que eu fiz, e as pessoas que eu juntei, quando é que vocês vão lavar os pés uns dos outros? Quando é que vocês vão encobrir uns aos outros?
né? Isso não é conluio de pecado. Não, gente, não vamos escandalizar a igreja. Isso aí é outra coisa. O que Jesus está falando é da gente falar assim, olha, vocês sabem quem cada um é, mas quando é que vocês vão amar uns aos outros, apostar uns nos outros, entender uns aos outros? Né? Quando é que isso vai ser verdadeiro? E quando a palavra de Deus fala da gente amar uns aos outros, de que a gente ter cuidado com a família da fé, que a gente precisa proteger os irmãos, é nesse sentido. Porque o amor mais impossível é o amor dos próximos. Né? E às vezes quando você tem uma pessoa que você admira, você usa ela como ídolo exatamente para você não segui-la nos caminhos dela. Né? Ah, meu pai é maravilhoso, então é o meu pai que é maravilhoso, eu não. E aí Deus sabe dessas coisas todas, e Deus vai agindo com as nossas intimidades do jeito que a gente consegue entender. Por isso que Deus pareceu-se cruel com José. Mas ele teve que tirar o José da convivência do Jacó, porque o amor do pai pelo filho, talvez o amor do filho pelo pai, não deixaria nem o Jacó ser o Jacó e nem o José ser o José. Então tem coisas que Deus faz, por isso que, até mesmo antes do nosso amor ao próximo, a gente tem que ter muita confiança em Deus, porque Deus sabe o que ele está fazendo. E o Jó expressa isso mesmo com muita amargura, ele fala assim, gente, se Deus resolveu atentar contra mim, o que vai adiantar a oração de vocês? Foi Deus quem decidiu, ele ouviu tudo, eu estou perdido. Porque pior do que está pedindo na mão do diabo, é estar pedindo na mão de Deus, porque o diabo você evoca Deus contra ele. Agora, e Deus? Quem pode invocar Deus contra Deus? É o que o Jó vai dizer no livro, um livro profundamente filosófico. Mas aí Deus sabe o que cada um consegue. E aí Deus entendeu que o Jacó só seria transformado na ausência de José. E assim, para o Jacó, aqueles anos todos, o José estava morto. Então, Deus sabe usar até as porcarias que a gente produz em nosso favor. Os irmãos de José mentiram para o Jacó. Mas o Jacó só suportaria passar pelo que ele passou porque ele tinha convicção de que o José estava morto. Né? Agora, o José que teve que crescer com muita saudade do pai, com o coração muito partido, para que ele soubesse ter muita compaixão do Império Egípcio na hora da fome. Porque Mauricinho, filhinho de papai, playboy de medicina, nunca vai conseguir ser um líder político como José foi. Nunca. Porque ele sabe o que é saudade, ele sabe o que é ter sido injustiçado, ele sabe o que é ser fiel na casa de Potifar sem virar esse discurso neoliberal. Não, trabalhei com Potifar, agora acho que é de mimimi com preto, mulher, não sei o quê. Não, ele não ficava assim não, ele sabe o que é sofrer. E ele sabe que Deus é que o abençoou, que a humanidade jamais o tiraria daqui. Então, às vezes, para os íntimos se reconciliarem entre si, Deus acaba tendo de fazer essa separação, que às vezes ela é psicológica, aí às vezes ela é física, mas ela deveria ser sempre, em todos os sentidos, espiritual, que é assim, essa pessoa que é minha irmã, que está muito na minha cara, primeiro, ela é um ser humano igual a mim, e segundo, ela foi salva por Jesus. Se a graça do Senhor alcançou esse irmão ou essa irmã insuportável, eu preciso ter graça para transformar essa insuportabilidade em amor indizível. Aí todos os nossos problemas estariam resolvidos se a gente soubesse fazer isso. Que a gente confunde muito. Ou eu amo para ser criminoso, ou eu odeio e finjo isso tudo com disciplina, né? Mas é muito difícil. Qualquer movimento de quem é muito próximo é muito mal visto. Como o movimento sincero do Jó foi mal visto aqui pelo Eliú. Ah, Jó, já entendi qual é a sua. Você prefere a iniquidade à miséria. Nossa, tem que ter muita... E aí o Jó assim... Aliás, o Eliú falou tanta porcaria com cara de sabedoria para o Jó, que Deus não deixou nem o Jó responder o Eliú, porque nos outros 3 amigos, ele faz Bildade e Zofar, na verdade ele é o quarto, né? Ou ele faz o Bildade e Zofar, eles falam tanta porcaria, eles iam falando e o Jó respondendo, eles falando e o Jó respondendo. Eles falavam a perversidade e o Jó falou assim, você é que é o perverso, olha, vocês são consoladores lesados.
Vocês é que estão precisando de ajuda. Como é que vocês vêm diante de um homem que está morrendo e falar essas coisas? O Jó disse isso para eles. Agora, o Bildade, o Zofar, que foi o último, não, o Zofar foi o último não, é o Eliú, né, tem os 3 amigos, meu Eliú. O Eliú, Deus aparece depois que o Eliú está falando, como que dizendo assim, arreda aí, porque Deus até aparece de maneira até irônica. A gente acha que Deus está falando com o Jó. Aqui, depois que o Eliú fala essa coisa, em 38:2 fala assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A gente acha que Deus está falando com o Jó, né? Quem é que estava falando agora, na hora antes de Deus chegar? Era o Jó que estava falando? Era o Eliú. Né? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E aí Deus fala com o Jó ali diante dos seus 4 amigos da onça e está perguntando para todo mundo ali, todo mundo achando que Deus estava falando era com Jó. Não era para Jó também. Né? Era para Jó também, mas não era só com Jó. Esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Mas Deus é engraçado, porque ele deixa os seus amigos muito irritados, porque se o Jó fosse mais filósofo do que empreendedor, ele ia falar assim, o senhor é engraçado, né? O Eliú falou que tanto de porcaria para mim, o senhor não falou uma palavrinha para ele. E Deus faz isso com seus amigos. Né? Ele fez isso com o filho dele. Jesus foi crucificado e Deus nunca apareceu e falou assim, Herodes, não mexa com meu filho. Mas Deus quer resolver o pecado do mundo mesmo? Deixou o filho dele morrer e não apareceu para falar nada nem com Herodes, nem com as lideranças judaicas. Ficou parecendo mesmo que Jesus era um satanista, safado, sem vergonha, morreu no Império Romano, não aconteceu nada. Deus quer mesmo salvar o mundo? Isso somos nós fazendo as nossas perguntas de acordo com as nossas aparências. Né? Até porque Deus não tinha nada para falar, não. Jesus já falou que a terra deles ia ficar deserta, que eles iam ser entregues aos desejos dos gentios. É tudo que Israel é hoje, foi o que Jesus falou que Israel ia ser. Aí Jesus dá muito lucro para Israel, mas Israel detesta aquele Galileu que dá lucro para eles. Né? Eu fiquei pensando nesses 2 trechos. Né? Primeiro ele fala uma palavra de sabedoria, que é a gente não deixar a ira dar lugar à perversidade. Mas depois ter que ouvir da mesma pessoa que o que a gente quer mesmo, a gente prefere ser perverso do que ser miserável. E vai que é isso que o ser humano prefere mesmo? Talvez o Jó não. O ser humano, o que adiantou ser bom, né? O cara tá lá, é perverso, mas fez tudo o que queria. As pessoas falam isso nas suas reclamações. Talvez o Eliú pensasse assim, né? Você prefere a perversidade, a iniquidade do que a miséria. Né? E o Jó tá assim, o otário, olha eu que miserável, eu perdi tudo. Você não sabe o que é perder tudo. Eu perdi tudo. Como é que você fala que eu prefiro a iniquidade do que a minha miséria? Eu estou na miséria. Eu não prefiro a iniquidade, eu não prefiro a miséria, eu prefiro Deus. Eu quero é Deus, talvez seja a música que traduz o sentimento de Jó. Não importa nem o que vão pensar de mim nem a situação, eu quero é Deus. E foi aqui que o Jó agradou a Deus, né? Não era se ele era perfeito, se ele não tinha pecado, é porque ele, diante da maior calamidade da vida dele, ele não abriu mão do Senhor. E a gente já abriu mão de Deus por coisas infinitamente menores do que as de Jó. Já abriu. Mas é isso. Que a gente consiga amar uns aos outros. Né? Que as mães consigam ver os filhos capetas, inquietos, que fazem jogos. A gente vê que os seres humanos é cheio de jogo. Aí a gente julga o outro pelo jogo dele. Mas a gente não vê que por trás daquele jogo tem uma pessoa maravilhosa ali. E Deus nos deu elementos para isso. Porque quando Jesus manda os apóstolos lavar os pés uns dos outros, com quem que ele estava falando mesmo, gente? Com quem ele estava falando? Ele estava falando com 3 caras que ele levou ao monte para ver uma reunião de Elias e Moisés sobre a partida de Jesus. Ele estava falando com os caras que viram ele ressuscitar um morto e ninguém mais viu, era aqueles que estavam perto dele.
Ele estava falando com os caras a quem ele deu elementos para ver assim, até o Judas que vai me trair, ele é um cara legal, porque senão não tinha chamado ele não. Vocês tinham que ter lavado o pé do Judas. E os apóstolos não entenderam a mensagem, né? Eles colocaram Matias no lugar do Judas. Sabe-se lá para que Matias serviu? Serviu para as convenções humanas. Porque Jesus não chamou 12 discípulos para criar um número de 12. Ele no máximo chamou 12 apóstolos para dialogar com a tradição de 12 que tinha Israel. Até porque quando você vai ver na historiografia bíblica de Israel, Deus nunca tratou aqueles 12 filhos de Jacó com essa parcimônia toda que tem os 12. Na verdade, ele já falou logo que 2 iam sumir, né? O Levi e o Simeão sumiram. Não existe tribo de Simeão nem tribo de Levi. A tribo de Simeão foi absorvida, por exemplo, pela tribo de Judá. E Levi foi espalhado em Israel. Eles não tinham tribo, né? Cada um tinha que ficar numa cidade levita. Então, nem Deus tinha esse paixão todo pelo 12 que a gente tem. Ah, mas por que ele chamou 12 apóstolos? Porque era assim que aquele contexto cultural imediato conseguiria suportar o ministério do Galileu. Que é aquilo, né? A gente foi lá na igreja do apóstolo Stanley. E o pessoal, igreja da parede preta. Gente, isso é porque a nossa cultura só vai para o culto se for com a parede preta. Amém. O que não dá é o fazer, né? Por exemplo, lugar top para quem, né? Se o empresário vai frequentar meu culto, aí quem quiser um lugar melhorzinho vai pagar uma oferta especial, aí já é outra coisa. Mas é parede preta. O negócio é, além da parede ser preta, eu apagar a luz para começar a invocar algumas entidades que eu acho que são o Espírito Santo, aí é outra coisa. Então Jesus fez um diálogo espiritual, mas aqueles 12 que ele chamou ali, que não eram 12, porque as mulheres davam muito mais sangue naquilo tudo, mas de acordo com as tradições judaicas eram 12. Aqueles 12, eles tinham que entender que Jesus chamou cada um deles, porque cada um deles tinha uma qualidade que os outros não conseguiam enxergar. Você vê que tinha essa coisinha de irmão, né? Jesus falou assim, olha, falou alguma coisa sobre o Pedro, que ia mostrar a maneira como o Pedro ia morrer. E aí o Pedro, quando entende que Jesus estava na morte dele, fala, e quanto a este? Aí Jesus responde para ele, olha, João, Pedro, se eu quero que esse aí viva até que eu venha, o que você tem com isso? Jesus nem falou que o João ia vir até a hora que ele viesse, ia vir até a hora que ele viesse. Então, assim, dessa possibilidade. Por que essa possibilidade está te preocupando? Eu falei de você, não falei dele, está preocupado com ele porque a gente fica nisso, né? Aí eu, né? Aí isso acontece muito, né? Quem tem filho sabe disso. Sei lá, Priscila um dia falou que o desenho da Alice foi lindo. Você não elogiou meu colar. A gente é assim diante de Deus o tempo todo. O tempo todo. Por isso que a gente mata uns aos outros, porque a gente é Caim e Abel o tempo todo também. Como é que papai do céu gostou mais do fulano e não gostou de mim? Aí você não vai brigar com Deus e você mata o seu irmão. E aqui até na hora que o cara todo quebrado está ouvindo um conselho de um suposto sábio, ele tem que ouvir que ele prefere a iniquidade do que a miséria. Que é uma coisa muito ruim, né? A pessoa já está toda lá tendo que escolher entre a porcaria e o horror. Aí vem o outro assim, a porcaria é o horror? Você prefere ser um mau caráter do que ficar na miséria. Ou seja, é muita perversidade daqueles que se achavam amigos. Mas a gente que se pensa irmãos uns dos outros, fomos alcançados pelo mesmo Deus e Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a gente faz muito isso. Oração e provisão. Que Deus possa... Se alguém aqui está cheio de dúvida de Deus, se a gente aqui está cheio de crises ministeriais, não sabe por onde ir, por onde começar e tal, a primeira porta é essa. Vai pela prática. Jesus é muito prático. Qual foi a praxis de Jesus? Qual foi a coisa prática dele?
Eu vou abençoar o próximo. Vou exercer amor ao próximo. E aí ele vai deixando bem claro, quem é o próximo? O próximo é aquele que a vida traz para mim. O próximo é aquele que, no nome dele, eu fui atrás do próximo, da pessoa. Né? Todo aquele diante de quem Deus nos colocar é o nosso próximo. É a igreja que Jesus quis reunir. Então, eu não sei o que fazer da vida, eu estou com dúvidas, não sei o quê. Porque Jesus falou, segue-me. Como é que a gente segue a Jesus? Fazendo o que ele fez. Aquela musiquinha católica que é bonitinha, que o padre Fábio popularizou, né? Amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou. É isso, é imitar. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí Deus está tão longe para você, aí o Paulo, eu vou te dar uma colherzinha de chá. Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Mas Paulo é só até certo ponto que a gente tem que imitar Jesus mesmo. Imitar ele nas ações dele. Que é ter essa ousadia de, ao invés de filosofar, de refletir, a gente tem esse momento para fazer isso. Mas vamos lá amar as pessoas que Deus colocou diante da gente. Vamos ao lugar que Deus mandou a gente ir. E aí a gente não vai ficar com inveja, né? Para com isso, né? Cria um padrão. Aí se algum dia Deus fizer alguma coisa diferente do que a nossa tradição, do que os nossos padrões mandam, aí eu já não suporto mais, eu não quero ouvir, não quero. Isso aqui tem que ter essa capacidade de falar assim, gente, por trás de toda essa antipatia, essa pessoa foi trazida a mim, por Deus, eu não preciso nem ficar casado com essa pessoa, mas eu preciso tratar essa pessoa como um dos melhores seres humanos que passaram pela minha vida. Que a gente também confunde isso, né? O amor de Deus pelos outros com essa coisa de não, foi Deus que revelou, não vou largar, não vou abrir mão, mas às vezes a outra pessoa não quer. Você pode abrir mão da pessoa sem virar inimigo dessa pessoa. Que às vezes é a dificuldade que as pessoas frustradas amorosamente têm, né? A menina estava conversando comigo essa semana. Eu meu professor, desculpa, não começo da aula, não, que eu preciso falar com o senhor. Pode falar. Ela está falando que terminou com um ex-namorado e tal, e que ele perguntou para ela um dia se ela já tinha tirado o nome dele da Netflix. Ele usava sempre a Netflix dela. Tanto assim, ô fulaninha, você ama mesmo esse cara? Ah, professor, não sei o que eu faço e tal. Mas você consegue perceber alguma maldade dele? Não. Cara, tá preocupado com o seu sinal de Netflix? Sua senha da Netflix? Faz um ato de amor pra ele, já deleta logo, tira a senha dele. Não sei se ela ouviu o conselho, duvido que ouviu, porque as pessoas só tomam posição depois que elas são esmagadas, assim, né? Mas que a pessoa acha que amar muito alguém é deixar esse alguém estrupiar a sua alma, o seu ser, tirar tudo de bom que você tem, aí você amou. E aí chega a ser uma blasfêmia, porque só Deus teve esse amor, porque só Deus pode entrar debaixo da terra por alguém, começar a entrar em putrefação e ressuscitar no terceiro dia. Só Deus. A gente não. Aí é muita arrogância. Esse amor você não pode dar. Aí eu falo para ela, então, primeira coisa, agradeça a Deus porque o cara se revelou. Você está com raiva porque o cara se revelou? Graças a Deus, eu estou cheio de raiva que esse cara se revelou, mas Deus fez ele se revelar. Senhor, muito obrigado pela liberdade que está doendo muito, mas eu estou livre. Que é melhor do que aquele que nunca vai se revelar e vai te lesionar e vai virar a ex-marido da Ana Hickman, né? Sugou tudo que ela tem, agora não tem gente na justiça que está lá tentando fazer alguma coisa por esse homem. Aliciador de menores. Daqui ser candidato a vereador. Graças a Deus ele não ganhou, eu tenho alguma esperança. Imagina se um cara desse ganha. Então, o compromisso que a gente tem de ter uns com os outros, que a gente chama de família da fé, que é a igreja, é diferente desses compromissos pessoais.
O fato de eu amar muito um homem, um irmão em Cristo, não quer dizer que eu tenho que andar ministerialmente com ele, nem fazer empresa com ele, porque ele é safado, eu sei que ele é, então eu não vou montar empresa com ele. Mas eu sei que Jesus quer derramar uma graça infinita sobre a vida dele, aí eu preciso amar. E às vezes o meu amor pela pessoa é a distância mesmo. Ou vocês não acham que muitos fariseus se converteram porque Jesus se manteve bem distante deles? Seu caráter não dá não, você não vai poder saber quem eu sou na intimidade não, mas você vai ser salvo não sabendo quem eu sou. Eu lembro quando a gente estava num momento ministerial efusivo, né? Aí o menino se converteu lá e Deus deu um sonho para ele e falou assim, ó, vai lá e conta esse sonho para o Alexandre. Ele falou que acontecia assim. Primeiro a gente tinha recebido a palavra de Deus, olha, eu dividi essa igreja está dividida e sou eu que estou fazendo essa divisão. Vindo de pessoas diferentes era interessante, né? Aí esse menino convertido conta para mim que ele teve um sonho, que os presidentes da igreja olhavam, que Jesus estava andando no meio da gente assim, toda à vontade com a gente e tal, fazendo um monte de coisa extraordinária. Só que na hora que ele via que o pessoal da liderança da igreja se aproximava, ele entrava dentro do caixão e morria. Aí as pessoas olhavam assim, doido, esse povo é esquisito, ao redor do caixão. Aí vai lá e conta esse sonho para o Alexandre. Ele me contou, obrigado por esse sonho, porque a nossa pergunta, que ele nem sabia, era essa. Por que Deus fazia tantas coisas extraordinárias enquanto eu estava ali na nossa intimidade, na nossa comunhão paralela, e na hora que o pessoal chegava para se aproximar, saía até besteira dos meninos. Meu Deus, eles deram essa manota, aí eu me escondendo neles. Sou eu me escondendo. Eu não tenho nada para falar para esses homens. Eles estão molestando a minha noiva, eu vou me esconder deles. Né? Depois o povo desse grupo, cada um foi cometendo o seu pecado, e aí a situação foi cancelada, né? Cancelaram Jesus, que é muito triste. Mas ficou isso, era um grupo de Jezabel, matarei você e seus filhos, aquela coisa toda, que a gente recebia essas ameaças na igreja. E aí Jesus dizia, não, é para eles é isso mesmo, vocês vão continuar sendo Jezabel, seus filhos foram mortos, mas todos são meus, fica tranquilo. Né? Só numa situação tão inusitada assim que Deus vai trazendo essas revelações, né? Ele não pode tirar isso. Mas o que a gente precisa pedir a Deus é isso, que a gente aprenda essas dinâmicas, às vezes, de feições macabras do amor, né? Que é você amar o seu ex-marido. Como é que você vai amar o seu ex-marido? Ele está seguindo o caminho dele, eu estou seguindo o meu porque eu estou em Cristo. Ele pode estar em Cristo também, em outra estrada. Todos nós estamos num único caminho que é Jesus. Mas muitas vezes, a fim da gente não sair do caminho que é Jesus, a gente vai ter que estar em estradas diferentes. Por isso que, além de amar o próximo, a gente só ama o próximo renunciando, né? A gente acha assim que viver para Cristo é renunciar. Mas às vezes renunciar é isso. Eu tinha sonhos. Eu sonhava em ter uma família, não sei o quê. Gente, o único sonho que eu preciso ter na vida é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu posso me sentir sozinho e isolado, mas eu sei em quem tenho crido. O Jó vai dizer isso, né? Eu sei em quem tenho crido e ele se levantará em meu favor. O Jó disse isso no meio de um monte de porcaria que os amigos dele estavam falando. É por isso que eles achavam ele um pecador. O cara está todo lascado, está falando que tem crido, você vai afastar de Deus. Ele vai se levantar em meu favor. Ele falou, eu sei que meu Redentor vive. Não sei onde ele está, parece que ele está longe, mas é o meu Redentor. Ele é meu, igual a gente põe na internet. É minha, toda minha. Né? Então, o meu Redentor, ele vive. E ele vai se levantar em meu favor. Porque senão a gente sai de uma palavra de amor ao próximo e começa a idolatrizar o amor ao próximo, né? Mas a gente precisa começar por aí mesmo, né? Amando o próximo, socorrendo o próximo, com as ferramentas que Deus nos deu, né?
Eu sou uma pessoa que tem muita vontade, mesmo não tendo nada na vida, eu acabo querendo resolver as questões materiais das pessoas. Mas às vezes Deus nos deu ferramentas que talvez a questão material não vai resolver. Mas e a questão espiritual? Aí essa eu peço a Deus todo dia o poder de resolver. Meu Deus, então, se não é uma pessoa sair dessa situação de miséria, de violência, como é que a gente faz para essa pessoa ter sede do Senhor no meio da violência e da miséria? E esse é o grande problema que Deus nos capacitou a resolver. E esse Deus nos deu capacidade. Sim, nós agradecemos.